Qual é o preço da traição para Sebastian Thorne, um homem que tinha tudo? Era um preço que ele nunca pensou que teria de pagar. Numa tarde banhada pelo sol, numa catedral repleta da elite nova-iorquina, ele estava no altar e fez uma escolha. Ele despedaçou o coração da sua doce e discreta noiva, Lena, por uma mulher que lhe prometeu o mundo. Escolheu a ambição, escolheu o poder. Mas, no mais espetacular golpe do destino, Sebastian estava prestes a descobrir que acabará de deitar fora as chaves de um império para além dos seus sonhos mais selvagens. Ele não deixou apenas uma mulher no altar. Ele abandonou o verdadeiro trono. Esta é a história de como a rapariga silenciosa que ele descartou voltou para reclamar o seu trono e executar a mais devastadora vingança imaginável. A luz que atravessava os vitrais da Catedral de St. Patrick, na Quinta Avenida, era, por todos os meios, angelical. Pintava padrões caleidoscópicos nos pisos de mármore e nos rostos da alta sociedade nova-iorquina. Um verdadeiro quem é quem das finanças, arte e da velha aristocracia. O ar estava espesso com o perfume de 1000 lírios brancos e o zumbido baixo e expectante de uma multidão à espera de ver um conto de fadas concretizar-se. No centro de tudo, estava Lena Vance, o coração a bater como um tambor frenético contra as costelas. Num vestido Vera Wang simples mas deslumbrantemente elegante, sentia-se uma impostora. Era bibliotecária, arquivista da NYU, com uma paixão por primeiras edições empoeiradas e pela quietude solitária da história. Como é que tinha acabado ali, prestes a casar com Sebastian Thorne, o mais formidável magnata imobiliário da cidade? Olhou para ele, de pé, alto e impossivelmente atraente no seu smoking Tom Ford. O cabelo escuro perfeitamente penteado, a linha do maxilar afiada como vidro, e os olhos, aqueles penetrantes olhos azuis, continham um universo de ambição. Durante 2 anos, ele tinha sido seu mundo. A chará encantadora, uma lufada de ar fresco nas águas infestadas de piranhas em que nadava diariamente. Amava sua inteligência serena, a sua bondade, a forma como ela não se impressionava com seus bilhões, mas sim com as histórias que ele contava sobre a infância. Ou assim ela pensava. A música do órgão cresceu, uma peça majestosa de Bach que parecia abalar os próprios alicerces da catedral. Era o momento. O oficiante, um bispo cuja presença era um testemunho da influência de Sebastian, sorriu benevolentemente. Sebastian Alexander Thorne, começou o bispo, a voz a ecoar naquele espaço cavernoso. Aceitas esta mulher, Lena Vance, como tua legítima esposa, para teres e aguardares deste dia em diante, para o melhor e para o pior, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte vos separe. Um compasso de silêncio. Depois outro. O zumbido expectante da multidão vacilou, substituído por uma tensão elétrica e imóvel. O sorriso de Lena tremia nas margens. Viu um vislumbre de algo nos olhos de Sebastian. Não era amor, nem nervosismo. Era um cálculo frio e duro. Ele pigarreou. Desviou o olhar do bispo para ela. E o calor que ela tanto apreciava desaparecera, substituído por uma frieza ártica. Não posso, disse ele. As 2 palavras foram ditas num sussurro, mas detonaram no silêncio como uma bomba. Um suspiro coletivo percorreu os bancos. Sussurros irromperam como fogo descontrolado. Lena sentiu o sangue esvair-se-lhe do rosto. O seu ramo de peônias e lírios do vale subitamente parecia pesar 1 tonelada. Sebastian, o que estás a dizer? Sussurrou ela, a voz um fio frágil. Ele não a olhou diretamente nos olhos. Fixava um ponto logo para lá do seu ombro. Desculpa, Lena. A sério. Mas eu não posso fazer isto. Deu um meio passo atrás. Uma separação física da ligação entre eles. Isto foi um erro. De repente, uma figura surgiu da primeira fila. Isabella Rossi, num vestido vermelho sangue, um escândalo por si só, deslizou em direção ao altar. Isabella era chefe de relações públicas de Sebastian. Uma mulher tão afiada e polida quanto um fragmento de obsidiana. Era tudo que Lena não era. Agressiva, abertamente sensual e carregada com um tipo de ambição que deixava cadáveres pelo caminho. Colocou uma mão perfeitamente cuidada no braço de Sebastian. Está tudo bem, Sebastian, murmurou Isabella. A sua voz alta o suficiente para que os mais próximos pudessem ouvir. Estás a fazer a escolha certa. A escolha forte. As peças do puzzle encaixaram-se brutalmente na mente de Lena.
cada uma nova onda de agonia. As noites tardias no escritório, os telefonemas sussurrados, o perfume estranho e caro no casaco dele. Não era trabalho. Era ela. Sebastian olhou do sorriso triunfante de Isabela para o rosto destroçado de Lena. Isabela entende o meu mundo. O que é preciso? Ela oferece um futuro, uma parceria que pode construir um império. Tu ofereces conforto, Lena. E conforto não fecha negócios em arranha-céus. A crueldade das suas palavras era estonteante. Ele estava a reduzir o amor deles, a vida deles, a um passivo comercial. Estava a liquidá-la ali mesmo, diante de todo mundo. Os flashes das câmaras começaram. Uma tempestade predatória de luz. A imprensa, sentindo o cheiro a sangue, largou toda a aparência de decoro. Lena ficou paralisada, o mundo a inclinar-se sobre o seu eixo. Sentia centenas de olhos cravados nela. Alguns com pena, outros com desprezo, todos a julgar. Já sentia a manchete a formar-se. Magnata deixa bibliotecária no altar por executiva sedutora. A sua humilhação seria o alimento das colunas de mexericos do dia seguinte. Mas então, algo mudou dentro dela. Bem por baixo do choque e da dor, um núcleo de aço, há muito adormecido, começou a brilhar. Era o legado do seu avô, um homem que tinha construído um império do nada e que lhe ensinara que a dignidade era a única coisa que ninguém te podia tirar, a menos que a entregasses. Ela não chorou. Ela não gritou. Levantou o queixo, os olhos fixos nos de Sebastian num último e ardente olhar. Deixou ver a dor que causará. Mas também deixou claro que ele não a tinha destruído. Nem poderia. Virou-se para sua madrinha de casamento, a sua melhor amiga, Chloe, cujo rosto era uma máscara de fúria e incredulidade. Chloe, o meu chile, por favor. Com mão firme, Lena pegou no chile de seda e pousou nos ombros. Depois virou-se para a multidão, a postura artificialmente direita. Um homem idoso, de aparência distinta e olhos gentis, já se movia na direção do corredor. Era o Sr. Davis, o confidente e advogado de longa data da família. Chegou ao lado dela e ofereceu-lhe um braço firme e silencioso. Sem uma única palavra dirigida a Sebastian ou Isabela, Lena Vance, a noiva rejeitada, afastou-se do altar. O som dos seus saltos a ecoar no chão de mármore era o único som na catedral, um ritmo nítido e desafiante contra o sussurro das vozes e os cliques das câmaras. Ela estava a afastar-se de Sebastian Thorne. Mas quando as pesadas portas de carvalho se fecharam atrás dela, todos em breve perceberiam que ela estava a caminhar em direção ao seu destino. E Sebastian Thorne acabará de cometer o maior e mais catastrófico erro da sua vida. O Bentley preto ronronava através dos portões de uma vasta propriedade no condado de Westchester, um mundo afastado do circo mediático que consumia Manhattan. A propriedade era uma fortaleza de elegância antiga, protegida de olhares curiosos por uma floresta densa de carvalhos seculares e um imponente muro de pedra. Esta era Sterling Manor, um lugar que não aparecia nas páginas sociais há mais de 2 décadas. Este era o verdadeiro lar de Lena. O Sr. Davis conduziu-a até a grande biblioteca, uma rotunda de 2 andares onde o cheiro a papel envelhecido e polidor de limão era um bálsamo para sua alma desgastada. Uma lareira crepitava, lançando um brilho quente sobre milhares de livros encadernados em couro. Sentado numa poltrona de encosto alto, junto ao fogo, estava Leicester Sterling. O seu rosto era um mapa dos seus 92 anos. Os olhos, embora turvos com a idade, continuavam afiados e perspicazes. Era o patriarca. O titã por detrás da Sterling Holdings, um conglomerado multinacional com interesses em tudo, desde os mídia tradicionais à tecnologia sustentável, passando por farmacêuticas, e, ironicamente, imobiliária de luxo. Era uma lenda. Um fantasma na máquina das finanças globais. E era o avô de Lena. Ele observou-a entrar, com uma expressão de profunda tristeza e determinação férrea. Não se levantou, mas abriu os braços. Lena foi até ele, colapsando no seu abraço. A fachada de força que mantivera na catedral desmoronou-se finalmente. As lágrimas vieram, quentes e silenciosas. Ele fez a sua escolha, minha querida, disse Alistair. A voz um murmúrio grave. E ao fazê-lo, falhou no teste. Lena afastou-se, enxugando os olhos. O teste, avô? Isto era minha vida. O meu coração.
Não era um jogo. Tudo é um jogo, quando está em causa uma fortuna desta magnitude, respondeu ele com suavidade, mas firmeza. Eu tinha de saber. Tinha de ter a certeza de que o homem que irias casar amava Lena Vance, a brilhante amante de livros, e não Lena Sterling, herdeira de uma dinastia. Montei uma armadilha simples. Fiz saber, através de canais discretos, que a Sterling Holdings procurava um novo CEO de fora da família, que a minha única herdeira era uma rapariga simples, sem interesse pelos negócios. Era o isco. Queria ver se Sebastian Thorne, um homem obcecado com seu próprio império, podia amar verdadeiramente uma mulher que acreditava não poder acrescentar nada ao dele. Hoje, obtivemos a resposta. A verdade assentou sobre Lena como um peso frio e esclarecedor. Todo seu relacionamento fora a fase final de um plano que durava décadas, para proteger a si e ao legado da família. Sebastian não era apenas desamoroso. Era indigno. E agora? Perguntou ela, a voz já com um traço de força. Alistair apontou para uma grande secretária de mogno. Sobre ela estava um único portfólio de couro azul escuro. Agora, disse ele, com um brilho nos olhos. Deixas de ser Lena Vance. Está na hora de te tornares quem sempre foste destinada a ser. O Sr. Davis aproximou-se e abriu o portfólio. Lá dentro estavam documentos, declarações de voto e uma carta. Era a abdicação oficial de Alistair. Ele ia deixar o cargo de presidente do conselho da Sterling Holdings e transferir o controle da empresa, 51%, para ela. Com efeito imediato. Lena fitou os documentos. O seu nome impresso em tinta preta. Lena Sterling. Murmurou ela. Sou arquivista, avô. Conheço manuscritos do século XIV, não aquisições corporativas. Disparate, resmungou Alistair. Tens a mente mais brilhante que conheço. Vês padrões. Compreendes a história. E os negócios são apenas história a acontecer. Tens o meu sangue nas veias. O Sr. Davis e o nosso conselho vão guiar-te. Vais aprender mais depressa do que imaginas. Mas o teu primeiro ato é pessoal. Apontou para um dossiê mais pequeno ao lado do portfólio. Era sobre a Thorne Global Properties. Sebastian Thorne pensa que é um rei, disse Alistair, a voz a gelar. Todo o seu império está assente em alavancagem e expansão agressiva. O seu projeto principal, a Alesian Tower, é a peça-chave do seu futuro. Ele investiu cada grama do seu capital e reputação nela. Mas o projeto, e a empresa, têm uma vulnerabilidade. Um único ponto de falha. O Sr. Davis abriu o dossiê. Era um título de propriedade. O Thorne adquiriu todos os terrenos, menos um. Um pequeno, mas crucial, bem no centro. Um edifício histórico protegido, que a Câmara Municipal se recusa a deixar demolir. Ele anda há um ano a tentar comprá-lo ao seu dono recluso, uma empresa fantasma sediada na Suíça. Acha que está perto de fechar negócio. Lena olhou do título para o avô, a compreensão a nascer-lhe nos olhos. Não me digas. Alistair Sterling sorriu. Um sorriso raro e predador. Essa empresa é, claro, propriedade da Sterling Holdings. O título desse edifício, minha querida, é agora teu. A grandiosa Alesian Tower de Sebastian Thorne não pode ser construída sem a tua permissão. O futuro dele está literalmente nas tuas mãos. Sterling. Ela não fez a sua entrada num gala ou num baile de beneficência, mas sim na primeira página do Wall Street Journal. O artigo foi uma jogada de mestre em relações públicas, orquestrada pela experiente equipa de comunicação da Sterling Holdings. Trazia um retrato deslumbrante de Lena, já não a suave e discreta bibliotecária, mas uma mulher de presença formidável, vestida com fato Armani sob medida, da cor da meia-noite. O cabelo, num corte elegante e imponente. O olhar que lançava da fotografia era o do avô, inteligente e inabalável. A manchete era simples e devastadora. A sucessão Sterling. Alistair Sterling cede controlo de império multimilionário à neta Lena Sterling. A reportagem detalhava sua vida pacata como Lena Vance e apresentava-a não como um engano, mas como um período de observação deliberada, uma princesa entre o povo para entender o mundo que estava destinada a influenciar. Mencionava os seus méritos acadêmicos,
a sua inteligência e o profundo respeito que nutria pelo legado Sterling. Não havia uma única menção a Sebastian Thorne. Não era necessário. As páginas sociais, ligando os pontos com um prazer quase selvagem, fizeram esse trabalho por ela. A noiva abandonada não era um caso de piedade. Era uma monarca que acabará de receber a sua coroa. No seu escritório na cobertura com vistas panorâmicas sobre a cidade que planeava conquistar, Sebastian Thorne fitava o jornal. Um sentimento de vertigem apoderava-se dele. Não pode ser, murmurou, o jornal a tremer nas mãos. É um truque. Uma Lena Sterling diferente. Isabela, a passear pela sala como uma pantera enjaulada, arrancou-lhe o jornal das mãos. Não sejas idiota, Sebastian. Olha para ela. O cabelo está diferente. As roupas estão diferentes. Mas os olhos são os mesmos. Atirou o jornal para a secretária dele. Meu Deus! Tu não a deixaste apenas. Humilhaste publicamente a única herdeira de uma das maiores fortunas privadas do continente. Foste mexer com o fantasma. E o fantasma afinal era uma deusa com uma linha de crédito de 9 dígitos. O telefone na secretária de Sebastian tocou. Agudo, insistente. Era o seu banqueiro da Goldman Sachs. Sebastian, disse a voz do outro lado, desprovida da sua habitual cordialidade. Precisamos de falar sobre o financiamento da Allion. Com os novos desenvolvimentos em relação ao terreno de Oak Haven, o conselho está nervoso. A estabilidade do projeto está em causa. Precisamos de garantias. Antes que Sebastian pudesse formular uma resposta, entrou outra chamada. Era um investidor-chave do Dubai, a cancelar o seu compromisso de 9 dígitos. A notícia estava fora. O projeto principal da Thorne Global estava morto na água, mantido refém pela própria mulher que o CEO tinha descartado. Sebastian começou a suar frio. Isto não era apenas um embaraço pessoal, era uma catástrofe corporativa. A senhora Sterling não está disponível. Todas as questões relacionadas com a propriedade em 24 Oak Street devem ser dirigidas à sua equipa jurídica. Sem mais comentários. A mensagem era clara. Não haveria negócios à porta fechada. Nem apelos pessoais. Tudo seria tratado conforme o livro. Através de camadas de advogados e procedimentos corporativos, desenhados para esvaziá-lo lentamente. Entretanto, Lena presidia sua primeira reunião oficial do conselho, na sala de conferências do último andar da Sterling Tower. A sala era imponente, uma vasta extensão de vidro e aço com vista para o Central Park. Mas Lena sentia-se surpreendentemente calma. Tinha passado as últimas 72 horas numa panela de pressão de briefings com o Sr. Davis, absorvendo décadas de história corporativa, estratégia e finanças. A sua mente de arquivista, treinada para encontrar e conectar peças díspares de informação, absorveu tudo a uma velocidade impressionante. Sentou-se à cabeceira da mesa, o mesmo lugar que o avô ocupará durante 50 anos. Os membros do conselho, uma coleção de executivos grisalhos e experientes, inicialmente céticos, agora olhavam para ela com novo respeito. Bom dia, começou ela, a voz firme e clara. O primeiro ponto da nossa agenda é o projeto Rouxinol. Esse era o nome que ela própria dera à operação em torno de Sebastian Thorne. A Thorne Global fez uma oferta preliminar de 200 milhões de dólares pelo edifício de Oak Haven, reportou o Sr. Davis. Já é 50 milhões acima do valor de mercado. Ele está desesperado. Rejeite, disse Lena sem hesitar. Um membro do conselho, Marcos, sem relação com Sebastian, embora causasse sempre confusão, levantou uma sobrancelha. Senhora Sterling, com todo respeito, é uma oferta incrível. Podemos lucrar imenso. O lucro não é o objetivo principal aqui, Marcos, afirmou Lena calmamente. O objetivo é a alavancagem. O edifício de Oak Haven é um marco histórico registrado. Foi desenhado pela minha trisavó, uma arquiteta de renome. Não vamos vendê-lo. Não vamos demoli-lo. Vamos restaurá-lo. Deslizou um novo conjunto de plantas pelo tampo da mesa. Contratei os melhores arquitetos de preservação histórica do mundo. Vamos transformar o Oak Haven no novo quartel-general da Fundação de Artes Sterling. Será um museu, uma galeria e um centro de preservação cultural. Começamos as obras daqui a um mês.
A sala ficou em silêncio, atônita com a ousadia da jogada. Ela não estava apenas a bloquear Sebastian. Estava a erguer um monumento bem no coração do sonho desmoronado dele. Era uma aula magistral em humilhação estratégica. A mensagem era clara. Quiseste construir um monumento à ganância? Eu construirei um à cultura, sobre as cinzas do teu. A decisão irá gerar imenso apoio público, continuou Lena, a voz agora cheia de impulso. Posiciona a Sterling Holdings como protetora do patrimônio, e não como sua destruidora. Os benefícios fiscais são imensos. E o valor a longo prazo para nossa marca é inestimável. Alguma pergunta? Nenhuma. Pela primeira vez, o conselho não via apenas a neta de Alistair. Viam uma líder. Uma Sterling de pleno direito. A notícia saiu nessa mesma tarde. Não como ataque, mas como comunicado de imprensa, sobre uma nova e gloriosa iniciativa filantrópica. Mas para Sebastian Thorne, era uma declaração de guerra. Membros do conselho, e que a recente iniciativa filantrópica de Lena era um projeto vaidoso e irresponsável que estava a custar uma fortuna aos acionistas. Lena sentia o golpe de cada artigo, de cada sussurro. Tinha esperado uma luta empresarial, uma guerra de números e contratos. Mas isto era diferente. Isto era um ataque à sua identidade. Estão a pintar-me como louca, estúpida ou uma fraude. Disse ela durante uma sessão estratégica noturna com o Sr. Davis e o seu novo chefe de segurança, um ex-agente do MI6 chamado Conincide. Cada movimento que fazemos, eles distorcem como fraqueza. Isto é a assinatura da Isabella Rossi. Respondeu Conincide, com um tom sombrio. Tinha compilado um dossiê espesso sobre ela. Ela não combate os factos. Ela fabrica ficção mais apelativa. Cria dúvida, e no tribunal da opinião pública, a dúvida vale tanto quanto a culpa. Então como combatemos isto? Perguntou Lena, a frustração a infiltrar-se na sua voz. Divulgamos comunicados a desmentir cada mentira? Vamos parecer desesperados. Não, aconselhou o Sr. Davis, a sua calma um verdadeiro ponto de apoio. Não jogamos no campo dela. Não nos sujamos. A regra do teu avô era simples. Nunca lutem com porcos. Ficam sujos, e além disso, o porco gosta. Continuamos com a nossa estratégia. E lançamos uma contraofensiva. Mas a nossa será baseada na verdade. A contraofensiva Sterling foi uma tempestade silenciosa. A equipa jurídica começou a apresentar ações por difamação, não com conferências de imprensa barulhentas, mas com precisão metódica e discreta que provocou um arrepio nas redações que publicavam as histórias de Isabella. A mensagem era clara. Se imprimirem uma mentira sobre Sterling, serão responsabilizados nos tribunais. Vários blogs menores recuaram imediatamente. Ao mesmo tempo, a equipa de comunicação de Lena lançou uma série de reportagens sobre a verdadeira Lena Sterling. Não negaram as fotos antigas, celebraram-nas. Uma reportagem na Vogue, intitulada Do Campus a CEO, apresentava Lena como uma mulher moderna e relacionável. Não esconderam seu passado como bibliotecária, destacaram-no. Um segmento num canal de notícias mostrou como as suas competências como arquivista, encontrar valor, ver padrões, preservar história, a tornavam perfeitamente qualificada para liderar uma empresa com legado como a Sterling. Enquanto Isabella lutava nas sombras, Lena estava a construir um império de luz. Sebastian, no entanto, estava a perder a paciência. A campanha de difamação não estava a funcionar com rapidez suficiente. O seu projeto estava estagnado, os investidores estavam a fugir. E todos os dias, o magnífico edifício de Oak Haven, agora coberto de andaimes com brasão Sterling, era um lembrete da sua impotência. Isto está a demorar demasiado. Rugiu ele para Isabella no escritório. A reputação dela está praticamente intacta e o meu império está a sangrar. Preciso de algo maior. Algo que a destrua. Estou a trabalhar nisso, retrucou Isabella, o estresse finalmente a vir à tona. Mas ela é limpa, Sebastian. Irritantemente limpa. A vida dela é um livro aberto. E o livro é aborrecido. Não há nada aqui. Então encontra algo que não esteja no livro. Rugiu ele. Todos têm um segredo. Um amante antigo.
Um escândalo de família. E os pais dela? Morreram quando ela era jovem, certo? Num acidente de carro? Temos a certeza? Os olhos de Isabela brilharam com uma centelha cruel. Essa é uma pergunta interessante. A nova linha de ataque foi monstruosa. Um blogger conspiracionista notório, financiado por uma fonte anônima, publicou um artigo extenso intitulado A Tragédia Sterling, Acidente ou Assassinato? Era uma peça nojenta de ficção, que insinuava que Alistair Sterling poderia ter estado envolvido na morte do próprio filho, pai de Lena, para manter o controle da empresa, e que a reclusão da neta era um método de a manter calada. No momento em que leu o artigo, Lena soube que uma linha fora ultrapassada. Isto já não era sobre negócios, nem sobre vingança. Era sobre a profanação da memória dos seus pais. Estava no escritório do avô quando leu as palavras. A visão toldada por lágrimas furiosas. O tempo da alavancagem acabou. O tempo da defesa acabou. Agora, vamos arruiná-lo. Pegou no telefone. Conincaide, venha até aqui. E traga-me o dossiê vermelho. Sr. Davis, quem também estava na sala, empalideceu ligeiramente. Alistair, tens a certeza? Tínhamos concordado que isso era uma arma de último recurso. Ele atacou o meu filho morto, rosnou Alistair. Isto é o último recurso. Conincaide entrou, segurando uma pasta fina de cor vermelha. Continha os resultados da verificação de antecedentes aprofundada que a equipa de segurança da Sterling realizará sobre Sebastian Thorne quando ele começou a namorar Lena. Era procedimento padrão para a família. Uma forma de verificar qualquer pessoa que se aproximasse demais. A maioria dos dossiês era fina. O de Sebastian não era. Sebastian Thorne não construiu seu primeiro edifício com um empréstimo bancário e um sonho, como conta sua versão oficial. Começou Conincaide, abrindo a pasta. O seu capital inicial veio de um homem chamado Victor Rikoff, um oligarca com ligações profundas e documentadas ao crime organizado. O dinheiro era sujo. Temos os registros das transferências, enviadas através de uma série de empresas fantasma nas Ilhas Caimão. Além disso, a empresa dele tem um padrão de aquisição de propriedades através de métodos agressivos, muitas vezes predatórios. Para o projeto da Sorro Tower, há 5 anos. Vários incêndios acidentais ocorreram nos prédios de renda controlada no terreno que ele precisava, forçando os inquilinos a saírem. O relatório dos bombeiros foi inconclusivo, mas um dos executivos juniores de Thorne recebeu um bônus substancial uma semana depois. Esse executivo agora vive num país sem tratado de extradição com os Estados Unidos. A sala ficou em silêncio. Isto não era apenas sujidade. Isto era potencial atividade criminosa, incêndio doloso, branqueamento de capitais. Guardamos isto, disse o Sr. Davis calmamente, porque expor esta informação desencadearia investigações federais e prejudicaria muitos empregados inocentes da Thorne Global. A preocupação dele com os meus funcionários inocentes foi zero, quando me humilhou publicamente, disse Lena, a voz dura como diamante. A preocupação dele foi zero quando difamou os meus pais mortos. Ele perdeu qualquer direito à minha misericórdia. Ela olhou para o avô. Ele assentiu com um único e firme aceno. Conincaide, ordenou Lena. A voz agora ecoar com autoridade renovada. Não vais vazar isto para um blog de mexericos. Vais compilar um relatório completo, com provas documentadas. E vamos enviá-lo para 2 lugares. Fez uma pausa. Inspirou fundo. Este era o ponto sem retorno. O Departamento de Justiça. E a primeira página do New York Times. A reportagem do New York Times saiu numa manhã de terça-feira. Não foi enterrada na seção de negócios. Foi a manchete principal, acima da dobra. As sombras de Thorne. Investigação revela ligações do magnata ao crime organizado. Alegações de incêndio e fraude financeira. O artigo foi uma obra-prima de jornalismo investigativo. Meticulosamente documentado, corroborado com registros bancários, declarações juramentadas e confirmações anônimas de fontes dentro do sistema de justiça. Revelava as origens sujas do capital inicial de Sebastian, vindo de Victor Rikoff.
e apresentava uma linha temporal condenatória dos acidentes que facilitaram o projeto de Sorro. A implicação era clara e inegável. O império de Sebastian Thorne foi construído sobre um alicerce de criminalidade. As consequências foram instantâneas e apocalípticas. Às 9h31, um minuto após o sino de abertura da bolsa, a negociação das ações da Thorne Global Properties, TGP, foi suspensa, após uma queda de 70% causada por vendas em pânico. Às 10h30, agentes federais do FBI e da SEC invadiam a sede da TGP com mandados, confiscando servidores, documentos, arquivos inteiros. As imagens dos agentes de expressão carregada a esvaziarem o coração da empresa foram transmitidas em direto em todos os principais canais de notícias. Sebastian assistiu a tudo da sua cobertura. O ecrã da televisão refletia nos seus olhos, agora vazios e incrédulos, o dossiê vermelho. Ele soube instintivamente que isto era obra de Lena. Isto não era uma campanha de boatos. Era uma execução pública, com uma guilhotina feita de factos. O seu telefone, que tocará sem parar, ficou em silêncio. Os seus amigos poderosos, os investidores, os banqueiros, não ligavam para oferecer apoio. Estavam a fugir, a cortar laços com um homem agora radioativo. Isabela estava ali, o rosto pálido, a compostura habitual, desaparecida. Estava a fazer as malas. O que estás a fazer? Perguntou Sebastian, a voz oca. O que parece? Respondeu ela, sem o encarar. Estou a sair. Isto acabou. Sebastian, tu acabaste. A empresa acabou. Podemos lutar contra isto, disse ele, com desespero na voz. Tu és uma gênia das RP. Podes dar a volta. Ela parou, finalmente, e virou-se para ele, o rosto uma máscara de desprezo. Dar a volta? Há uma investigação federal por crime organizado? Estás louco? Eu sou executiva de comunicação. Sebastian. Não sou milagreira. O meu trabalho é lapidar gemas. Não polir trampa. E neste momento, tu és a maior, mais tóxica trampa de Nova York. Mas, nós, gaguejou ele. O nosso futuro. O império que íamos construir. Isabela soltou uma risada seca e cruel. O nosso futuro? Eu agarrei-me ao que pensava ser um foguete. Afinal, era um torpedo apontado ao chão. Foste tu que provocaste isto. Foste tu que cutucaste o urso. Não, cutucaste a deusa. E ela reduziu-te a pedaços. E eu não vou ser arrastada para os escombros contigo. Fechou a mala com um zíper firme. O meu nome estava nos contratos de relações públicas. Não nos contratos de empréstimo com mafiosos. Os meus advogados já estão a redigir uma declaração, atestando a minha total e completa ignorância das tuas atividades paralelas. Adeus, Sebastian. E saiu, sem olhar para trás. Ficou sozinho, no apartamento opulento e silencioso que agora parecia um túmulo. O império tinha desaparecido. A mulher que escolhera pela ambição tinha o abandonado no momento em que essa ambição se tornou insustentável. Tudo o que lhe restava eram os fantasmas das suas escolhas. E a memória de Lena. No silêncio esmagador, a sua mente, pela primeira vez em anos, estava livre do ruído da ambição e da ganância. Começou a lembrar-se, não dos grandes gestos, mas dos pequenos, silenciosos momentos com Lena, do sorriso dela ao encontrar um livro raro, do chá quente que lhe preparava quando ele chegava esgotado, sem perguntar pelos negócios, mas pelo seu dia. Lembrou-se de uma caminhada por Central Park no outono, a mão dela na sua. E como, por algumas horas, ele não era Sebastian Thorne, o magnata. Era apenas Sebastian, um homem apaixonado. Chamou aquilo de conforto. Desprezou-o como uma fraqueza. Agora, nos destroços da sua vida, percebeu que esse conforto, essa aceitação incondicional, foi a única coisa real que ele alguma vez teve. Trocou um tesouro por uma bugiganga. E a bugiganga virou pó nas suas mãos. Os dias que se seguiram foram um borrão de reuniões legais, depoimentos e vergonha pública. Os seus bens foram congelados. A sua empresa,
desmantelada por administradores judiciais. O projeto da Elysian Tower foi declarado oficialmente morto. O terreno vazio um monumento à sua arrogância. O nome Thorne, outrora símbolo de sucesso, tornou-se sinônimo de escândalo. Numa noite, quebrado, encontrou-se do outro lado da rua do edifício Oak Haven. Os andaimes tinham desaparecido. Tinha perdido a empresa. Tinha perdido dinheiro. ChatGPT Said. E pela sua reputação. A única coisa que ainda tinha para perder era o orgulho. E percebeu que isso já não valia nada. Tinha de haver. Tinha de a enfrentar, uma última vez. O mundo encolhe quando se perde tudo. Para Sebastian Thorne, encolher até o tamanho de um único quarteirão. Aquele dominado pela imponente torre de vidro e aço da Sterling Tower. Conseguir uma reunião com Lena Sterling agora era mais difícil do que uma audiência com o Papa. As chamadas que antes o conectavam aos mais poderosos da Terra eram agora recebidas por recepcionistas educadas mas impenetráveis. Os seus e-mails desapareciam num abismo digital, provavelmente filtrados para uma pasta com o nome Magnatas em Desgraça. Era um pária. Um fantasma a assombrar os contornos de um mundo que o expulsara violentamente. As paredes do Império Sterling eram perfeitas e intransponíveis. Então, esperou. Era tudo o que lhe restava. Despido de propósito, essa vigília tornou-se o seu novo e patético ofício. Ficava de pé, do outro lado da rua, em frente à entrada da torre. Um homem que outrora possuíra horizontes. Agora reduzido a observar os movimentos de um único edifício. Nos primeiros dias, a imprensa tinha sido impiedosa. Tiravam fotos dele, uma figura patética e esvaziada, num fato amarrotado. A presença outrora imponente substituída por um herdeiro assombrado e desesperado. Mas ele não se importava. A humilhação era agora sua realidade. Uma vestimenta que usava tão constantemente como a própria pele. Ao terceiro dia, os jornalistas perderam o interesse. Passando para o próximo escândalo. Ficou sozinho. Com as multidões indiferentes da cidade. As pessoas passavam apressadas por ele. Um rio de ambição e propósito. Nenhuma olhando duas vezes para o homem que um dia fora um titã entre eles. Olhava os reflexos nas montras. Não o seu, que não conseguia encarar. Mas o reflexo da torre. Observava o sol brilhar nos andares mais altos. Os andares onde ela estava, a orquestrar um mundo onde ele já não tinha lugar. Era o fim da tarde do terceiro dia quando aconteceu. Um Bentley preto elegante, silencioso como uma sombra. Saiu pela entrada privada da torre. O coração de Sebastian bateu contra as costelas. Sabia que era o carro dela. Ele próprio tinha comprado, como presente de aniversário. Numa vida passada. Deu um passo em frente, não agressivo, mas com um desânimo derrotado nos ombros. Os olhos fixaram-se na janela traseira escurecida. Durante um longo e agonizante momento, o carro continuou a andar. Sentiu a onda familiar do desespero a envolver-lhe o corpo. Claro! Por que haveria ela de parar? Mas então, inacreditavelmente, as luzes de travagem acenderam-se. O carro deslizou até parar. Através do vidro escuro, conseguiu distinguir a silhueta dela. Viu a cabeça virar-se ligeiramente. Depois, com um aceno subtil ao motorista, a porta traseira clicou. Abriu-se. Não era um acolhimento. Era uma convocação. Um convite à cova do leão. Atravessou a rua cambaleando. As pernas trêmulas. Entrou no interior opulento. A porta fechou-se com um clique suave e definitivo, selando no interior. O silêncio foi imediato. E esmagador. Um peso físico que o comprimia. O ruído da cidade desapareceu. Substituído por uma quietude mais pesada do que qualquer conversa. O interior cheirava a couro caro. E ao perfume fino e limpo de lena. Jasmim e papel antigo. O aroma que em tempos significava lar. Agora provocava uma dor profunda e aguda no vazio do seu peito. Ela não olhou para ele. O olhar mantido em frente, o perfil delineado contra o vidro. Enquanto o carro se movia silenciosamente pelo trânsito da cidade. Querias ver-me, Sebastian? Disse ela. A voz, um instrumento calmo e nivelado. Não era zangada. Não era triunfante. Nem sequer triste.
Era friamente neutra. A voz de uma CEO a lidar com um inconveniente menor e não agendado. Tem 5 minutos. As palavras, tão desprovidas de emoção, cortaram mais do que qualquer grito. Ele engoliu em seco, tentando encontrar a voz. Lena, eu. Mas o nome dela, dito por ele, soava estranho e errado na sua própria boca. A voz falhou. Teve de começar de novo. Estou tão desculpado por tudo. ChatGPT Said. O que fiz no altar foi imperdoável. Eu sei disso. Fui um tolo. Um cego, arrogante, patético tolo. Ela permaneceu em silêncio. A postura perfeita. As mãos pousadas com calma no colo. A sua imobilidade era desconcertante. Não lhe oferecia raiva contra a qual lutar, nem tristeza a que pudesse apelar. Era um vazio. Ele continuou. As palavras saíam num jorro desesperado e desajeitado. Passei a vida toda a correr atrás de uma versão do sucesso que não existia. Uma miragem. Pensei que o poder era acumular coisas. Prédios, empresas, influência. Pensei que o amor era uma transação. Uma fusão. Uma parceria que tinha de ter retorno garantido. Arriscou olhar para ela. O perfil dela parecia um camafeu esculpido em marfim. Lindo e impossivelmente distante. A Isabela. Ela não foi a causa. Foi um sintoma. Um espelho das piores partes de mim. Os lados mais feios da minha ambição. Escolhê-la foi como escolher uma parte de mim, que achei que precisava para vencer. Vi um músculo contrair-se levemente na mandíbula dela. O único sinal de que ela estava a ouvir. Vejo isso agora, disse ele, num sussurro despido. A fachada polida do magnata tinha desaparecido, deixando à mostra o homem despedaçado por baixo. Vejo o que deitei fora. Não era pelo dinheiro, Lena. Juro-te. Mesmo que soubesse do teu nome, da tua família, não teria importado. Porque eu era demasiado cego para ver o verdadeiro valor, que estava bem à minha frente. O que eu rejeitei? Foste tu. A tua bondade. A tua força silenciosa. A forma como vias a mim. Não a minha conta bancária. Tinha tudo o que importava. Em ti. E fui demasiado estúpido para perceber. Finalmente quebrou. O peso do arrependimento esmagava-lhe o peito. Os ombros caídos. Cobriu o rosto com as mãos. Perdi tudo. A minha empresa. A minha reputação. E mereço. Mereço cada gota disto. Não estou aqui para pedir o edifício. Não estou aqui para pedir nada. Estou só aqui para dizer que estou desculpado. E que eu amei-te. Amei-te mesmo. Só. Estava demasiado partido para saber o que fazer com isso. O carro parou suavemente. Sebastian ergueu o olhar, desorientado. Estavam estacionados diante de um pequeno edifício discreto em Greenwich Village. Durante um segundo, o coração parou. Não o reconheceu. Depois, atingiu-o. Era a biblioteca. A antiga biblioteca dela. Lena finalmente virou a cabeça e olhou para ele. O olhar direto. Inflexível. Os olhos claros. Firmes. Nenhum traço da mulher adorada que ele deixará no altar. O calor tinha desaparecido. Substituído por uma clareza dura e brilhante. Dizes que não foi pelo dinheiro, Sebastian. Disse ela, a voz suave mas com aço por baixo. Mas as tuas ações dizem o contrário. Tu não me deixaste apenas. Humilhaste-me publicamente. Da forma mais calculada possível. Diante dos nossos amigos. Das nossas famílias. E do mundo. Avaliaste o meu valor. E achaste que era insuficiente. Ela apontou, com um gesto elegante, para a janela da biblioteca. Vês aquele edifício? Foi ali que eu fui feliz. Foi ali que me senti rica. O meu valor não estava num fundo escondido. Estava na vida tranquila e significativa que construí por mim mesma. Nos meus termos. Uma vida que tu olhaste. E consideraste insuficiente. Ela inclinou-se ligeiramente. E, pela primeira vez, ele viu uma centelha do fogo que agora ardia nela. O mesmo fogo que um dia ardera no avô dela. E quando percebeste o teu erro catastrófico, não pediste desculpa.
Não te arrependeste. Tu e a tua amante tentaram destruir-me. Atacaram a minha competência, a minha reputação. E depois cometeste o único pecado verdadeiramente imperdoável. Profanaste a memória dos meus pais. Foste tu que o fizeste, Sebastian. Não um homem de negócios a proteger os seus ativos. Não um magnata em guerra. Mas um homem cruel. A reagir com raiva porque o ego ficou ferido. As palavras dela atingiram-no com a força de um murro físico. Ele não tinha defesa. Nada a dizer. Ela tinha razão. Em tudo. O dossiê vermelho, disse ela, confirmando a pior suspeita dele. Sem um traço de triunfo. Tínhamos essa informação muito antes do casamento. O meu avô acredita em estar preparado. Mas nunca teríamos usado. Não somos do tipo que arruína pessoas. É sujo. É, francamente abaixo de nós. Mas tu forçaste a minha mão. Declaraste guerra total. Não a uma empresa. A uma pessoa. Tornaste isto pessoal. Tornaste isto sobre a minha alma. A honra da minha família. Por isso, tive de mostrar-te o que é guerra total. Com uma graça tranquila, ela abriu a porta. É aqui que a nossa conversa termina. Para sempre. Lena, por favor. Implorou ele. O último grito desesperado de um homem a afogar-se. Não resta nenhuma hipótese de perdão, por nada. Ela parou à porta. Olhou-o por cima do ombro. O rosto indecifrável. Não era piedade. Mas talvez, a frieza de um capítulo encerrado. A mulher que tu amaste, ou pensaste que amaste. Chamava-se Lena Vance. Disse ela, a voz suavizando só o suficiente para que doesse mais. E o homem que ela amava. Era um fantasma que ela criou na sua cabeça. Nenhum desses dois existe mais. Tu destruíste ambos naquele dia no altar. Ela saiu do carro. E sem olhar para trás. Fechou a porta. O clique sólido e silencioso ecoou como o fechar de um cofre. Sebastian observou-a a afastar-se. A postura ereta. O passo firme. Uma rainha a regressar ao seu reino. Deixando-o abandonado nos escombros que ele próprio criou. A divisória baixou. O olhar do motorista cruzou-se com o dele no espelho retrovisor. Para onde, senhor? Sebastian Thorne não tinha resposta. A pergunta era absurda. Para onde vai um fantasma? Não tinha mais onde estar. Ninguém mais para ver. Tinha voado tão perto do sol quanto um homem podia. E fora queimado. Não pelo fogo da ambição, mas pelo gelo da sua própria traição sem coração. O checkmate estava completo. Ele não tinha apenas perdido o jogo. Tinha sido apagado do tabuleiro. No fim, Sebastian Thorne aprendeu a lição mais difícil de todas. A verdadeira riqueza não se mede em ações ou metros quadrados, mas em caráter. E o seu? Estava falido. Tinha o mundo na ponta dos dedos. E escolheu um punhado de pó, cego por uma ganância tão profunda, que não conseguiu reconhecer o tesouro inestimável bem à sua frente. Lena Sterling não apenas reclamou o seu direito de nascença. Ela forjou um novo destino das cinzas do seu desgosto, provando que o maior poder não está no que herdas, mas em quem escolhes tornar-te. E você? Acha que a vingança de Lena foi justificada? Ou ela foi longe demais? Sebastian merece redenção? Diga-nos nos comentários. Asterisco asterisco, esta história é um poderoso lembrete de que o karma, assim como o mercado, sempre acerta as suas contas. Se ficou cativado por esta história de traição e justiça suprema, clique em gostei. Partilhe com alguém que adore um bom drama. E subscreva o canal para mais histórias inesquecíveis. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum episódio.